Olá, hoje vamos falar da obra do escritor húngaro László Kránakorkai, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Espero ter falado o nome dele corretamente. E vamos começar então pelo seu primeiro romance e mais famoso, que ficou durante muito tempo, o único que foi publicado aqui no Brasil, que é Csatán Tango. Né? Como se diz em húngaro, não é sá, é chá. Eu já começo dizendo que não é um livro fácil, mas com este vídeo eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para compreender. Então essa é a intenção desse vídeo, meio que desvendar um pouco os segredos de Csatán Tango para você. Como é o primeiro romance do escritor aqui no canal, vou fazer como eu sempre faço, que é falar um pouco do escritor e também sobre o contexto da Hungria em 1985, quando esse livro foi lançado. É preciso conhecer, o contexto é fundamental para compreender o livro. Se você não entender um pouquinho desse contexto, fica ainda muito mais difícil. Então, o escritor húngaro László Kránakorkai, espero de novo que eu esteja falando corretamente, ele é conhecido como o mestre húngaro do Apocalipse. Ele nascido em 1954, ele se tornou um dos nomes mais importantes e difíceis da literatura contemporânea, né? Ele estudou direito e literatura, mas foi com a escrita em um contexto de decadência na Hungria comunista que ele então encontrou o seu estilo, a sua voz única, né? Seu romance de estreia, justamente o Csatán Tango, é o nosso vídeo então de hoje. Foi um sucesso imediato no meio literário e o tornou conhecido como um autor de visão densa e sombria, por isso o mestre do Apocalipse, né? Sua marca registrada é a prosa quase que hipnótica, com frases longuíssimas que se estendem por páginas, acompanhando o fluxo de consciência dos seus personagens, né? Que são sempre, esses personagens do László, eles são sempre pessoas desfavorecidas ou então pessoas completamente perdidas. O Kránakorkai passou então, quando ele começa a ter um reconhecimento pela sua escrita, a viajar bastante e vivia temporadas em Berlim, na Ásia, nos Estados Unidos, mas sempre retornando à sua terra natal, a Hungria. A obra do László, ela é comparada a de gigantes como Kafka e Beckett. Eu fiquei pensando sobre essa comparação. Eu acho que eu preciso de mais elementos para concordar ou discordar dela, tá? Mas ela tem essa comparação porque ela trata também de temas universais, como a solidão, a decadência moral, o niilismo e a busca desesperada por sentido em um mundo que parece estar sempre à beira do colapso. E aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar o que é niilismo, porque eu canso de ver bobagem na internet. Então vamos aprender, né? Niilismo, se você for lá no dicionário, no sentido do dicionário, é a não existência. É reduzir algo a nada. No sentido filosófico, é considerar que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido na nossa existência. O que é, vamos combinar, muito triste pensar desta forma. É como se nós vivêssemos e morrêssemos, nada mais,
do que isso. Eu prefiro acreditar que tem mais coisa, tá? O escritor húngaro ganhou diversos prêmios internacionais importantes, como o Man Booker Internacional, e também recentemente, então, são vários, tá, gente? Mas só para citar dois mais recentemente, o Nobel de Literatura, que celebrou a sua obra como, abre aspas, olha que o pessoal do Nobel falou, poderosa e visionária que em meio ao terror apocalíptico reafirma o poder da arte, tá? Então, eles enxergaram aí no meio de todo esse apocalipse o valor da arte. Então, como eu disse antes, em 1985, a Hungria já estava vivendo o declínio do comunismo. O bloco soviético já estava completamente falido, assim como os seus assentamentos coletivos. O comunismo fez muitos assentamentos, tipo umas fazendas, né, coletivas. O assentamento, então, vai ser o lugar em que essa história desse livro se passa. Então, ela era um assentamento comunista que deveria ser núcleo de desenvolvimento, em que todos trabalhassem, ganhassem a mesma coisa e vivessem bem. Tá? Então essa era a ideia que eles tinham dos assentamentos. Mas como eu digo sempre, o comunismo só funciona mesmo em livro, porque no papel cabe tudo. Não estou falando de romance, estou falando de livros teóricos sobre o comunismo. Porque na prática tudo é muito diferente, porque as pessoas são diferentes, né? Não dá para os meios de produção tudo ser coletivo, porque há aqueles que trabalham mais, aqueles que são mais preguiçosos, aqueles que só gostam de mandar, aqueles que não gostam de obedecer, enfim, não há como, eu sempre digo que não há como o comunismo dar certo. Se você ainda não leu, eu sugiro que você leia A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, que mostra bem como a Revolução Russa até podia ter sido bem intencionada no começo, mas com o tempo as diferenças todas começaram a aparecer. E aí, quando você percebe que aquele sistema não vai dar muito certo, você, para controlar as pessoas, para as pessoas não debandarem, o que acontece? Se torna uma ditadura. E ditadura, seja de direita ou de esquerda, é a pior distopia que a gente pode viver, tá? Então, ditaduras nunca, briguem contra sempre pessoas que querem ter poder sobre todos nós. Hoje em dia, somente uma esquerda muito antiga acredita no comunismo. A esquerda moderna sabe que mesmo no sistema capitalista, com propriedade privada, a luta é para diminuir as diferenças sociais, que todo mundo possa ter saúde, educação, segurança, que todo mundo possa viver bem. É inconcebível na minha cabeça, não entra, que em pleno século XXI ainda haja pessoas em qualquer lugar do mundo passando fome ou sem um teto para se abrigar, enquanto há trilionários como Elon Musk ou Jeff Bezos da Amazon. Então, por favor, não repita que todo mundo, a bobagem, né? Que todo mundo de esquerda é comunista, porque não é verdade e demonstra ignorância no assunto. Comunismo é um extremismo, assim como fascismo ou nazismo é para a direita. Então, a esquerda moderna, o que ela quer é que as pessoas todas vivam bem. Vamos à história.
E vamos começar pelo título, Chatan Tango. A primeira parte, Chatan, escrito Satã, né? E a segunda, Tango, que quer dizer tango em húngaro. Então, a tradução ao pé da letra seria o tango de Satã ou o tango do diabo. E por que tango? Se você for ao livro, você vai ver que ele é dividido em duas partes e cada uma dessas partes tem 6 partes. Então, seguindo a estrutura de um tango, 6 passos para frente e 6 passos para trás. Ou seja, a história do livro, ela volta sobre os mesmos acontecimentos, os mesmos eventos, mas mostrando a perspectiva de outro personagem, pelo olhar de outro personagem. Então, isso dá ao livro um ar de algo cíclico, de que nada realmente muda ou se resolve. Se você for lá, no início do capítulo 6, o personagem Futaki, ele reforça essa ideia de volta, de cíclico, quando ele diz, abre aspas, o que está atrás de mim ainda está à minha frente. Não podemos ter sossego. Fecha. Chatan Tango, então, é uma história pesada e sombria que se passa em um assentamento isolado e um assentamento que já está em ruínas na Hungria. E esse é um lugar de um clima muito ruim, então parece que o assentamento está sempre sob chuva e lama. Então pense num lugar decadente, onde as pessoas estão deprimidas, sem perspectiva e se sentindo presas umas às outras, né? Elas acreditaram, quando elas foram para aquele assentamento, em uma promessa. Então, essas pessoas formam uma comunidade pequena, mas completamente disfuncional. Muitos deles foram trabalhadores, então a grande maioria era trabalhador dessa fazenda coletiva ou assentamento, que não foram embora mesmo quando o assentamento, a fazenda, faliu. E eles vivem ali em completo marasmo, sem saber o que fazer da vida. Então eles passam um dia fazendo fofoca um do outro, bebendo na taverna, fazendo planos mesquinhos para tentar sair dali ou roubar o pouco dinheiro que resta, ou de um ou de outro. Então é uma comunidade bem disfuncional mesmo. A história começa com o personagem Futaki, que ele é amante da senhora Schmidt, que é casada, sendo despertado pelo som de sinos tocando. Mas o que chama a atenção do personagem, porque é o que mais estranho, é que a capela mais próxima ficava a vários quilômetros e estava em ruínas há muito tempo. Então, há muito tempo não tinha mais qualquer sino. Ele olha pela janela para tentar ver de onde vem aquele som de sino, sem entender aquele som, e observa então à sua volta as construções em ruínas, decrépitas, abandonadas, e pensa que ele precisa tomar coragem, precisa se decidir. Ele não podia mais ficar ali. Entretanto, o pensamento voa e ele retorna para a cama da amante, o que nos passa a ideia da inércia que ele e todos ali vivem. Então, até passa pela cabeça que precisa fazer alguma coisa, mas não faz nada. Logo depois, corre a notícia da chegada iminente de um sujeito chamado Irimias, um antigo habitante desse assentamento que todos pensavam que ele tinha sido morto. E aí
existe uma história que não explica muito, que ele tinha pedido para um menino falar que ele tinha morrido. Então, o Irimias, ele é visto por muitos como uma espécie de salvador, um profeta, um líder que vai tirar a todos daquela miséria e levá-los para um lugar melhor, uma nova Canaã, tá? Então eles depositam todas as suas esperanças nele e, pior, todo o seu dinheiro no Irimias, tá? E é claro, gente, na verdade, o Irimias, ele é um vigarista que fala muito bem, então ele é um manipulador, possivelmente ele é um informante ou espião do governo, por isso ele falou para o menino falar para todo mundo que ele tinha morrido. E ele e o seu parceiro, o Petrina, estão tramando para ficar com o dinheiro, o pouco dinheiro que ainda tem os moradores, e sumir com esse dinheiro. Mas também há uma trama maior, que é dispersar aquelas pessoas daquele assentamento, quase que sumindo com elas, porque elas representavam a falência do sistema comunista, tá? Então, isso não fica muito claro, a gente vai acompanhando isso aos poucos, à medida que nós vamos lendo o romance. Então, é um romance, sim, de crítica social. A aldeia isolada, o assentamento isolado, decadente, eternamente enlameado e com construções desmoronando, é uma metáfora direta para o colapso físico e moral da União Soviética. As pessoas que restam foram abandonadas por esse sistema comunista que simplesmente falhou, não deu certo, né? Então, no papel era lindo, mas na prática não funcionou. Claro que eu não vou contar a história toda, mas com o que eu já contei para você, dá para você ler e compreender melhor o romance, pensando sempre que o diabo, né, é o tango do diabo, o diabo do título pode ser o personagem Irimias, pode ser o governo comunista ou mesmo até a inércia que impede que as pessoas lutem por uma vida melhor, uma vida mais digna, né? Talvez o diabo não seja, não esteja tão longe, talvez ele esteja até dentro de nós. Repare que o livro não tem parágrafo, o que é um suplício, muitas vezes, até eu que tenho muito treino de leitura, tenho que admitir, de vez em quando é um suplício, mas que no caso desse autor tem razão de ser. Cada capítulo é uma narrativa vertiginosa e a falta de parágrafos ajuda a passar essa ideia. O duro é quando a gente pega um livro que a falta de parágrafos não tem a menor razão de ser. Hoje em dia está na moda, para parecer que é um grande escritor, as pessoas não fazem parágrafo. Eu que pesquiso leitura, posso dizer para escritores e editores que possam estar me escutando agora, que parágrafos são fundamentais para dar respiro à leitura, tá? Elas dão um ânimo para a gente continuar. Por favor, evitem textos contínuos. É claro que os críticos, os estudiosos, as pessoas que têm um repertório grande de leitura vão sempre continuar lendo. Mas o público comum vai ter cada vez menos vontade de ler se continuar dessa forma. Uma coisa que eu não entendo é por que, por exemplo, não se usa mais travessão colocado em outra linha quando um personagem vai falar. Então, gente, vamos pensar comigo. Machado de Assis, Dostoiévski, Shakespeare sempre escreveram desta forma. Por que que hoje em dia as pessoas querem abolir outra versão?
não vou entender nunca, e acho que isso afasta pessoas da leitura, principalmente de um livro mais difícil, como é Chatan Tango. Uma curiosidade é que o autor, o László, criou uma parceria de sucesso com o cineasta húngaro Béla Tarr, adaptando vários de seus livros, incluindo o próprio Chatan Tango, que virou um filme que dura 7 horas. Se você achou muito tempo, dá para você hoje em dia, né, com as plataformas, dividir em partes e assistir como você assistiria qualquer minissérie ou até mesmo uma série. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal e pedir qualquer livro que você gostaria que eu analisasse. Até o próximo post.